Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Você sabe, sua primeira notificação do dia é sempre aqui, 5 da manhã. E nesta segunda, dia 29 de dezembro, Paulo está me fazendo companhia neste vídeo. Então já peço pra você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe, bote pra hypar bastante. A meta é de 102.800. Manda pra aquele amigo, amiga, tio, tia, mãe, pai, que é Vitória, mas que não conhece o canto, não é inscrito ou inscrita ainda, se você puder, é fundamental. Paulo, a gente tem muito o que falar aqui, inclusive com relação, começando na verdade, com os jogadores que se reapresentaram, porque a gente tem algumas informações de jogadores que estão treinando normalmente. É bem verdade que o Campeonato Baiano começa dia 10, então é óbvio que eles também precisariam estar treinando normalmente, né? Vamos lá, Paulo, na tela aqui, trazendo primeiro a galera que se reapresentou no Campeonato Baiano, meus amigos. E quem está treinando normalmente é Jamerson e Felipe Vieira. Os dois estão treinando normalmente e jogarão o Campeonato Baiano, Paulo. Acredito que até alternando de repente. Pode ser, né? Pelo fato de Jamerson ter um tempo parado e vindo de uma lesão grave, né? Ele não deve sustentar jogar 3, 4 jogos seguidos, né? No primeiro momento. Feliz pela volta do Jamerson. Felipe Vieira também, confesso que fiquei feliz dele ter essa oportunidade do Campeonato Baiano. Ele passou pela mesma coisa de Jamerson, só que na Série B, né? E ficou um pouco esquecido. Que a gente subiu, contratou os laterais, foram bem. E aí na tela agoniado, né? Que voltou. Que bom, né? Que ele agoniado voltou mais cedo. Eu acho que essa é a melhor definição. O agoniado. Eu gosto de Kaiser, acho que ele pode sim ajudar a gente, mas eu ainda acho que a gente precisa de um centroavante que de fato nos ajude mais do que Kaiser, mas isso não significa que Kaiser não tem potencial de ao longo do ano voltar a ser titular, não me entendam errado, tá? E aqui a gente tem a matéria falando, o atacante Renato Kaiser voltou a treinar com o grupo alternativo, o agoniado. Os laterais, Jamerson, recuperado da cirurgia no tornozelo, e Felipe Vieira, que retornou de empréstimo, seguem treinando normalmente. A gente lembra muito pouco, Paulo, mas Felipe Vieira foi muito importante na Série B. Fez bons jogos, inclusive, na Série B e acabou se machucando. E quando ele se machuca, a gente fica preocupado. Porque ele vinha numa sequência boa. E é muito pouco comentado, Paulo, que Felipe Vieira tem o perfil que a gente busca. É bem verdade que é uma contratação antiga, mas tem o perfil que a gente busca. Verdade, né? E outro ponto também, que Felipe Vieira foi contratado em 2023, naquela oportunidade para ser reserva de Marcelo. Verdade. E Marcelo começa o Campeonato Brasileiro, vai mal, e Felipe Vieira toma a vaga e vira titular absoluto, até que teve a LCA, e aí eles contratam o Edson Lucas, ele passa por empréstimo, né, última temporada na Chapecoense e tal, feliz pelo retorno dele, é um cara que estava muito bem e acabou sendo impactado pela lesão, e realmente tem um perfil que o Vitória está buscando. Perfeito, além disso o goleiro Yuri voltou a fazer uma atividade específica com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Mussi, muito pouco valorizados eu acho, tá? Todo goleiro que tem passado na mão de Itamar e de Paulo Mussi, eles sempre evoluem. E a gente sempre tem que deixar isso aqui claro, a gente vai falar depois com mais calma sobre isso. Nesta segunda-feira, dia 29, o planejamento de preparação do time alternativo estabelece atividade nos 2 turnos. Então, segunda-feira, atividade em 2 turnos. No campo pela manhã e trabalho de força à tarde na academia de musculação. E a gente sabe que eles vão jogar o Campeonato Baiano, Paulo. Bom, a gente tem também uma informação que, venhamos e convenhamos, a assessoria do Vitória acabou divulgando, não sei se sem querer, não sei se acabou saindo mesmo não estando totalmente assinado, mas Lucas Tanaka fala sobre o Galo. E ele trouxe que o Galo não fez proposta por um jogador que eu não vou me arriscar aqui a falar, Djorgos, pronto, vou falar só isso. E ele fala que o lateral esquerdo, Maicon Jesus, não vai voltar para o Galo e ficará no Vitória. Renovaram o empréstimo. Informação aí de Maicon Jesus que fica no Vitória. Vamos lá, Paulo, daqui a pouco a gente vai trazer aqui a situação de Ramon. Mas com Jamerson, Felipe Vieira, Maicon Jesus e Ramon, tem lateral demais, não? Em número. Tem de fato. Talvez, Léo, a ideia do Vitória seja emprestar o Felipe Vieira após o Campeonato Baiano, né? Para um time de Série B, que vai, o Campeonato Baiano, quando ele termina, é ali no início da Série B, né? Quando ela vai estar se iniciando, e pode ser que o Vitória tá botando ele para pegar ritmo, porque não deve ter ninguém à disposição agora para disputar o Baiano, e depois empresta ele. Mas chama atenção não somente o fato da quantidade de laterais, mas como aparentemente Maicon Jesus é muito bem visto dentro do próprio Vitória, né? Ele ali foi muito elogiado por Carille. Jair Ventura também levou ele para o banco de reservas na maioria dos jogos, né, elogiou ele também em outras oportunidades. Então parece que dentro do Vitória
é um cara que enxerga muito potencial, né? Pois é, espero que ele desenvolva esse potencial. Hoje ele seria o terceiro reserva ou o Felipe Vieira seria o terceiro reserva? Talvez por estar aqui na última temporada, o terceiro, né? Pois é, lembrando que você pode comprar na Golcase. Use o cupom GOLVITORIA, escaneie o QR Code, aproveite aqui, compre sua capinha em promoção, garrafa térmica, copo térmico, produtos de muita qualidade na Golcase. E aproveitando, se você quer a sua marca aparecendo, entre em contato com o cantorubronegro@gmail.com. Como, por exemplo, o Paulo vai falar agora. Não sai não, que eu já vai falar de Ramon, vai falar de David, vai falar de mais coisa. Como, por exemplo, o Paulo vai falar agora do Cartola Tático, Paulo, na tela. Exatamente, você que quer melhorar o seu desempenho no Cartola em 2026, se inscreva no canal aqui do Cartola Tático e entre em contato com o número 11953105520. Você que quer melhorar o seu desempenho com o canal do Cartola, que traz análise de todos os times do Brasileirão, e análise de dados estatísticos, os principais jogadores, como os times jogam, muita notícia em primeira mão, não perca a oportunidade de entrar no nosso plano de sócio. Por apenas R$ 79,90 no Pix, parcelamos esse valor, é pagamento único que é válido para o ano inteiro. Você faz parte do nosso grupo de sócios e membros e tem acesso a vários conteúdos em primeira mão com exclusividade para ajudar você a melhorar o seu rendimento no Cartola. Eu gosto que sempre que o Paulo termina de falar, ele fala com um sorrisinho assim. Ele tá bem na propaganda, tá bem na propaganda. Bom, vamos falar agora sobre a situação de Ramon. Vender Casagrande havia dito que o Vitória comprou o Ramon, e aí ele mesmo retificou a informação. Apesar do acerto do Vitória com o Internacional pela obrigação de compra de Ramon, os representantes não vão assinar com o Leão, porque até o momento há valores a receber do time baiano, como pagamento de comissão. Caso o Vitória não quite as obrigações financeiras, os representantes vão fazer o jogador se reapresentar ao Colorado. Paulo, eu sei que a gente é repetitivo, mas a audiência é rotativa. Ramon vale todo esse imbróglio? Realmente eu acho que não. Eu permaneceria com o Ramon se fosse ali uma viabilidade de empréstimo. Agora, Léo, também não sei até que ponto essa rusga iria ali dificultar uma permanência do Vitória. Porque aparentemente é uma ação simples, né? Não devem ser débitos, se forem verdadeiros, tão grandes assim com os empresários. Deve ser algo facilmente solucionável, então não acho que isso vai ser um imbróglio tão grande. Agora, que de fato uma novela como está sendo, de é compra, não é empréstimo, não é quantos milhões? Não, poucos milhões. E como é que vai ser? Vai, volta, se representa lá, se representa aqui. Então, de fato, é realmente uma situação aí, eu já disse, por investimento, eu optaria em buscar um outro lateral esquerdo. E já adianto para vocês que circulou a informação de que o valor seria de 1,5 milhões de euros. Não, esqueçam isso. Não tem a mínima condição, eu estou dizendo para vocês, não é isso aí. É um valor menor. Porém, digamos que mesmo que seja um valor menor, ainda é um valor que a gente pode considerar acima da média. Vamos lá, Paulo. Até quanto você pagaria em Ramon? Em real, tá? Não em dólar. Em real. Ou melhor, você... na verdade, eu tinha que perguntar primeiro se você pagaria por Ramon. Depois, se sim, quanto, né? Mas enfim. Se fosse pra pagar 2 milhões, 2 milhões e meio, eu não pagaria porque... Não porque ele não vale 2 milhões, 2 milhões, que vale, evidentemente. Mas talvez 2 milhões, 2 milhões e meio, eu pense... quer saber de uma... Vou colocar mais 4 aqui e trago o melhor, sabe? Então, acho que nesse cálculo eu poderia não pagar, mas eu não pagaria mais de 2 milhões e meio no Ramon, não. E falando agora, meus amigos, sobre a atualização de Vene com relação a David. A atualização do interesse do Vitória em David do Vasco. O Leão manteve a proposta para ter o atacante por empréstimo e até tem o ok do Cruz Maltino. Ou seja, o Vasco que antes aceitava só vender, tem até o ok agora do Vasco, olha só. Mas o representante do atleta alega que para o negócio sair, tem que ser negociação por compra ou cláusula com obrigação de compra se disputar 7 jogos durante empréstimo. Vai. A título de curiosidade, imagino eu que se a gente continua com informações ao longo do tempo no mundo do futebol, o representante é André Cury. E a galera vai falar, mas o Vitória não tem que fazer negócio com ele. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem como. Cury tem muito jogador. Não é pouco jogador. É muito jogador. Inclusive, jogadores do Vitória. Tá? Então, caso a informação continue correta, o representante é André Cury. Mas enfim, não tem o que fazer, velho. Ele tem muito jogador. Ou seja, desse jeito, a operação não sai, pois o Leão não topa. O que eles querem fazer, Paulo, é com relação ao que o Botafogo queria fazer com o Alter, né, no começo do ano. Queria empurrar uma obrigação de compra. Já até estamos olhando para outro nome, me diz Fábio Mota, presidente do Vitória. Pausa. Já até estamos olhando para outro nome. Então o Vitória, de fato, está se movimentando no mercado por um ponta que eles consideram titular, já que a gente sabe da situação de Breno Lopes, a gente sabe da situação agora de David e tem outro nome por aí, Paulo. E aí, qual é a sua opinião de um modo geral com relação à situação de David?
O primeiro ponto que é a compra mais disfarçada da história que os representantes querem fazer, né? Ah, tá bom, vamos emprestar, mas se jogar 7 jogos apenas, tem que comprar. O que é isso, irmão? Qualquer contratado, independente do nível, joga 7 jogos com a camisa de um time, né? Então, é a compra mais disfarçada da história. E o curioso, né, é que os representantes, não vou dizer que tem culpa, porque não tem, quem tem culpa é o clube, né? É o Cruzeiro. Mas os representantes querem a obrigação de compra de um atleta que o Vitória vendeu e não recebeu. Perfeito. Que está em recuperação judicial no Cruzeiro. Tipo assim, Vitória, você não ganhou nada por vender o meu atleta, mas você tem a obrigação de comprar agora. Tipo, não ganhou nada por vender o seu atleta. Ele vendeu o próprio atleta. Eu que formei. E assim, mas eu também... Fale. Aí parou ímpar. Bora. Dois. Tu não vai fazer isso, não. Eu já perdi. Vá, siga. Ímpar. Fale melhor. O que aconteceu aqui, velho? Siga, não. Pelo amor de Deus. Eu não traria David pagando, não, por ele estar voltando de LCA, né? Mas por empréstimo eu aceitaria o jogador. Aceitaria. Se esse empréstimo puder sair, eu traria. Eu também traria por empréstimo, tá? O que me chama a atenção, Paulo, é que as informações mudaram muito rápido. Primeiro o Vasco só aceitava vender, a gente sabia disso. A gente estava falando na live também por conta disso. Mas depois o Vasco aceitou emprestar, mas os representantes estão procurando algo melhor. E essa frase de Fábio Mota, já até estamos olhando para outro nome, não é um pouquinho pra pressionar também, não? Fala, quer saber de um? Eu não vou ficar esperando, não. Se você acha que eu vou ficar insistindo demais, é um problema seu. Eu vou aqui pra outro. Mas não necessariamente. Aí daqui a pouco os representantes falam, não, peraí, rapaz, vem cá, vamos conversar, nem eu nem você. Vamos botar aqui 20 jogos. 20 jogos na Série A. Vamos lá, vamos reduzir o valor e tal. Tem um pouco de pressão aqui de Fábio também, em termos midiáticos, né? Fábio Mota tem aprendido muito a se posicionar nessas questões, né? De pressionar, de análise de discurso e tal. Pode ser, de fato, ali uma estratégia dele pra colocar mais lenha na fogueira. Quer saber de uma? Eu tô interessado. Aqui ele vai jogar. Hoje David chega e joga, né? Já que a gente não tem nenhum contratado pra posição. Então, é uma boa vitrine pro jogador, um lugar que ele conhece. Seria importante pra ele também. Então, mas pra você tem isso aí, tô procurando outro. Pra ver se dá um choque de realidade lá de lá, né? E de repente ver que, de fato, eu acredito, Léo, agora falando da parte do atleta, que seria bom pra David vir pro Vitória. Além do Vitória, acho que pra ele voltar de LCA, perdeu totalmente espaço no Vasco, não faz parte do plano pro ano que vem, não tem mais por voltar de LCA mercado de outros times, né, de São Paulo, do Rio, imagino que não tem mais esse perfil, voltar pra casa dele seria muito importante pro jogador. Também acho que seria. A título de curiosidade, eu sempre vejo a galera falando, mas por que esses times devem o Vitória e não dá em nada, e o Vitória toma transfer ban, etc. Porque o Cruzeiro entrou em recuperação judicial durante o processo, antes do processo, se eu não me engano, de virar SAF. E aí, quando entrou em recuperação judicial, teve toda a questão da lista dos credores que está na associação, inclusive Fábio Mota, em lives aqui no Canto ao longo dos anos, sempre falou isso, que o grande debate é, mas a dívida da associação tá com a lista dos credores para pagar depois, e aí ele fica batendo nessa tecla. Sempre que Fábio Mota foi perguntado aqui no Canto, em inúmeras lives que ele já fez aqui ao longo desses 5, quase 6 anos de Canto, ele sempre me pareceu muito descrente com relação a receber o dinheiro, porque a gente sabe que demora, a gente sabe como é que funciona, né? Pois é, suco do futebol brasileiro. Eu traria por empréstimo. Agora, Paulo, tem que tomar cuidado para não virar uma novela, essa ponta esquerda. Porque hoje é dia 29 de dezembro e dia 3 já tem a representação focada na Série A e 28 pega o Remo e eu vou além. 28 pega o Remo e dia 2 pega o Palmeiras. Então a gente tem que, de fato, adiantar um pouquinho com esse lado esquerdo, não por Aitor não ser um bom jogador. Acho que hoje o torcedor do Vitória concorda que Aitor é um bom jogador. Mas a gente precisa de características diferentes, porque Aitor é um bom jogador, mas jogou no que não é muito a dele. Aitor não é um cara que, de fato, jogou a carreira do lado esquerdo e tal. Ele foi bem porque ele é bom jogador, de fato. Mas não é nem tanto a dele ali. Então, isso aqui também não pode virar uma novela, né, Paulo? Exatamente, né? E em contrapartida, o outro ponto à esquerda que a gente tem é o Osvaldo, né? Com 38 anos agora em 2026. Então, a gente precisa de um atacante com esse perfil, né? Breno Lopes, David e principalmente, como você falou, Léo, o quanto antes. Até porque a gente sabe que no futebol brasileiro uma das posições mais disputadas no mercado é a de beiradas. Pois é, aproveitando, Paulo, que a gente falou de Osvaldo, essa notícia saiu já tem um tempo, mas eu acabei não colocando aqui. Então deixa eu aproveitar e colocar para vocês a situação de Osvaldo. Ele falou o seguinte: ainda não foi conversado sobre qual vai ser a função, mas Fábio tem vontade enorme que eu faça parte da gestão, não da comissão de campo. Já estou estudando há um tempo, fazendo cursos. Sei que já estou perto de encerrar a carreira, então já estou estudando para entender mais o lado de lá. Está em aberto a função, mas pode ser essa função de fazer o elo entre elenco e diretoria. O elo entre jogador e a diretoria. Conheço a maior parte do elenco
elenco, convivo. Só de olhar, eu sei se chegou triste, chateado, tenho essa visão, tenho quase 20 anos de profissional. Gosto de participar, estar no dia a dia, é uma função que eu gosto. Fábio me tem como elo de confiança dentro do clube, isso acho que é público e notório para todo mundo. Isso facilita a relação. Acho que construir uma história legal no Vitória. Você acha? Pelo amor de Deus. Os funcionários me têm como um filho dentro do clube. Quero poder contribuir ainda mais com o clube que me abriu as portas e eu não imaginava chegar no Vitória e construir essa história. Quando eu cheguei, vi o Vitória como uma oportunidade única. E de fato, Oswaldo, pra mim, já é ídolo do Vitória, independente do que aconteça. E aí, Paulo, a gente tem que falar da renovação dele. Você já falou que renovaria com o Vovô por 6 meses. Mas até agora a gente fala muito dos outros, né, Thiago Couto e etc. Mas até o momento não tem nada definido. Até porque a última informação que a gente tem é essa daqui, ó. Estou aguardando. No primeiro momento, Fábio Mota está tentando resolver situações de outros atletas, alguma conversa inicial com Gustavo Vieira. Estamos conversando, todo mundo sabe da minha vontade, quer de continuar no Vitória. Espero resolver até o fim do ano. Faltou 2 dias. E quem sabe, posso jogar mais 6 meses, 1 ano, não sei. Pausa. Ele mesmo levanta a hipótese de jogar 6 meses, 1 ano. 6 meses. Importante isso daqui, Paulo. 6 meses ou o Campeonato Baiano? 6 meses. Acho que ele vale 6 meses. Dá 6 meses pro Vovô, vai. Quer o quê? Joga Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Provavelmente ele não tenha tantas oportunidades no Brasileiro, mas vai ter a Copa do Nordeste também quando o Campeonato Brasileiro estiver acontecendo. E mesmo convenhamos, confio muito no Vovô para pegar esse time do interior do Nordeste da Copa do Nordeste, tranquilamente. Assim como no Campeonato Baiano. Então, no Brasileirão, tem como ele ficar 6 meses para no Brasileirão a gente ter um ponto esquerda contratado, quem sabe também um outro ponta junto com o Aito e o Mateuzinho por ali, e ele realmente um pouco mais atrás na fila, mas podendo jogar a final do Campeonato Baiano, né, fase de grupo da Copa do Nordeste, que pode ser importante pro... E principalmente, tem que ter um jogo de despedida com o Barradão lotado. Tem que ter, Com certeza. Tem que ter. Acho que isso é unanimidade. Assim, eu não sei se o jogo de despedida seria anunciado. Não sei, de repente ele entra, faz o gol, sei lá, da classificação pra final, sei lá, o gol da final da Copa do Nordeste, não sei. Ele anuncia que foi o último jogo dele. Seria sensacional, né? Seria cinema e a cara dele fazer algo desse sentido, entrar e resolver alguma coisa num campeonato desse, porque ele é o cara vitorioso ao longo da história. Mas eu concordo, eu acho que ele precisa... Eu não renovaria por 1 ano, tá? Eu não renovaria por 1 ano, mas acho que 6 meses, acho que vale. Além, claro, de continuar no clube. Ele praticamente, Paulo, nessa entrevista, me deixou... Pra mim, bem evidente, deixou bem evidente pra mim, que ele vai ficar no Vitória, só depende do Vitória. Definir o que o Vitória quer. Pra mim, isso aqui ficou muito claro, não sei pra você. E principalmente que ele quer encerrar a carreira aqui, né? Acho que ele quer encerrar a carreira aqui no Vitória. Acho que ele não quer terminar jogando em outro time. Ele quer ficar no Vitória enquanto dê pra ficar. Talvez ele... Porque o Vovô é fominha, vamos ser sinceros aqui. Ele é fominha, ele gosta de jogar. Então eu acho que ele quer também... Não, 6 meses. Aí ele quer fazer 6 meses pra ele destruir. Pra falar, não, renova até o final do ano agora. Eu fico aqui como quem não quer nada e tal. Acho que na cabeça dele ele tá pensando nessa, mas eu renovaria com o Vovô por 6 meses. E aí, como o Léo falou, jogo festivo, Barradão lotado. Festivo não, né? Jogo decisivo, vamos assim dizer. Uma Copa do Nordeste seja o último jogo dele, a final, que Deus quiser, o Vitória esteja, Barradão lotado, será importante. Perfeito, meus amigos. Lembrando que você pode aproveitar e se cuidar com Tom Jefferson. Atendimento médico, emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. @Tom Jefferson 719-9600-9988. Entre em contato, médico do Vitória, médico da Seleção Brasileira. Tem muita gente fazendo acompanhamento e gostando, muita gente curtindo os resultados, e não só o torcedor do Vitória, que eu sei que acompanha aqui o canto também. Não tem problema, tô falando na moral, tô falando sem zoar ninguém, pelo amor de Deus. É isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canto e vocês já sabem, qualquer novidade, nós estamos aqui sempre de plantão. Qualquer novidade a gente abre live desesperado, como a gente já fez algumas vezes, ou não, né? Ou já, enfim, a gente adianta algumas coisas, mas o fato é que o Vitória até agora só anunciou Kaique e Mateuzinho. Além, nem mesmo, eu ia falar além das renovações, mas nem mesmo as renovações foram anunciadas oficialmente ainda. Isso te preocupa, Paulo? Eu tô falando especificamente de Eric Baralhas, porque Thiago Couto e Vitória Sport estão conversando. Eric Baralhas, te preocupa não ter anunciado oficialmente até agora? E nem Jamerson também, né? Jamerson que seria, talvez, já tá treinando, já... O Vitória divulgou que ele tá treinando, mas não divulgou a renovação, né? Mas não... Prefiro não me preocupar, não coloque mais preocupação na minha mente. Eu não quero nem pensar nisso. Estão acertando detalhes, estão preparando post. A mídia do Vitória tá fazendo um vídeo bombástico. Alguma coisa acontecendo. Eu prefiro acreditar nisso. Burocracia.
É. Vemos e convenhamos, deve ser burocracia mesmo, porque o próprio Eric já postou story, e, ele falou, eu vou torcer com fé, eu vou andando a pé, Baralhas vai ficar, a gente sabe disso. O impasse é Ramon, de fato. Lucas Alta já foi, o impasse é Ramon e Thiago Couto que o Vitória, eu não diria que tem um impasse, mas o Vitória Sport estão conversando. Se Thiago Couto não ficar, Paulo, pra encerrar o vídeo, 0-10 é uma perda de que número, considerando que Gabriel vai se reapresentar dia 3? E aí? Eu acho que é uma boa perda é ótimo, né? Uma grande perda por conta de Arcanjo estar machucado, né? Talvez se Arcanjo tivesse machucado, acho que Arcanjo e Gabriel ali no banco, embora o problema todo é esse, seria a gente ter talvez um impasse muito grande para nossa meta. Mas Thiago Couto, pela temporada que ele fez no Vitória, pelos últimos jogos, que merece ficar, deve ficar, faria esforço para Thiago Couto ficar. Eu vou além, tá? Eu posso estar equivocado no futuro, mas eu faria até um jogo, se pudesse, para Gabriel voltar para o esporte, Thiago Couto ficar, eu preferiria. Eu também. Eu pensei que você ia falar que compraria Couto, eu compraria. Em definitivo. O zagueiro, goleiro jovem, né? Eu compraria em definitivo. Compraria. Nada, é o ativo do clube, mais um. Fábio não gosta de falar que tem ativos aí pelo Brasil. Arcanjo pode ser vendido, né? Fábio Mota vendeu Arcanjo o ano todo, né? Pode acontecer. Aí ele machucou. É verdade. É verdade, eu compraria Thiago Couto. Mas enfim, meus amigos, qualquer atualização, estamos aqui no canto, peço para você apertar no gostei. Se você puder, vire membro. No iPhone agora também, no iPhone e no Android, do lado do inscrever-se tem um Seja Membro. R$ 2,99 você vira membro e contribui demais com o projeto. E é isso, tamo junto, obrigado, Paulo. Vai descansar, eu sei que você tá cansado. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço. Valeu, deixa o like, comente bastante. Acho que tem live 8h30 hoje. Vou ver com o Paulo se ele pode participar, mas aí também, né? Tá bom, né? Tem 2 dias já sem live, tem que fazer minha live 8h30. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, valeu, fui!